Meus queridos, bom dia. Eu coloquei aqui a emenda da prova, que é na outra semana, não é isso? É segunda-feira, mas a nossa é na quinta-feira, não é isso? A nossa prova. Então, os conteúdos que eu vou cobrar na prova. Povos pré-colombianos. Vou cobrar todos, especialmente os astecas. Barroco, moda. Dia 4. Rococó, as esculturas, né? Ver quais são os tipos de escultura que era usada naquele período, naquele movimento artístico. Já no período colonial, arte colonial, moda quentista, arte indígena, tá? Ok? E hoje a gente vai falar sobre o barroco e o rococó no Brasil. Quantas igrejas católicas existem em Salvador? Dorival Caymmi cantou em uma das suas músicas que a Bahia tem 365 igrejas, mas o levantamento arquidiocese de Salvador registra na atualidade 372 templos distribuídos em toda a capital baiana. Segunda-feira agora? Então, terça-feira já tem presente para eu corrigir. A minha prova já é a primeira? Vocês? Aí, segunda é a minha. Já a arquitetura. A Igreja Católica foi o principal cliente da arquitetura do período colonial. Assim como o grupo. Meninos, vá ao celular e pega o livro. Por favor. Obrigada. A Igreja Católica foi o principal cliente da arquitetura do período colonial, assim como os grupos da Igreja secular e as ordens religiosas. Havia uma administração social da Igreja e uma única iniciativa dos próprios colonos, promovedores de construções de matrizes, catedrais e igrejas de irmandades. As ordens religiosas que mais construíram no Brasil colonial, instalada desde 1549, estavam subordinadas aos jesuítas, franciscanos, beneditinos e carmelitas. O problema para a construção da igreja no Brasil era a tipologia das regiões. A falta de mão de obra qualificada também gerava grande dificuldade. As igrejas do interior dos grandes núcleos urbanos permaneceram simples como remanescentes das vilas coloniais, especialmente em Minas Gerais, Goiás e São Paulo. Aos poucos, o sistema oficial das ordens religiosas em Minas Gerais alterou o formato da capelinha primitiva mineira, de cômodo único para uma capela mor com sacristias laterais, sino pendurados nas janelas e uma única torre na posição central. O exemplo mais conhecido é a igreja de Nossa Senhora do Ó, em Sabará. Apesar de alguns exemplos de construções com fachadas rebuscadas,
O barroco brasileiro é caracterizado pela simplicidade externa na fachada e uma decoração interna imponente e exuberante, remetendo a uma questão religiosa, segundo a qual o interior tem mais valor que o exterior. Então, a parte interna da igreja, ela é bem mais rebuscada do que a parte exterior, que é geralmente simples, né? Igreja com uma pintura bem paredes claras, né? E as janelas sem muitos ornamentos. Havia uma padronização para as construções oficiais da igreja. Eram de grandes dimensões, com uma ampla nave separada da capela-mor, corredores externos e sacristias no fundo, cômodos para reuniões das irmandades, 2 torres na fachada quadrada, campanados e batistérios. Nessas igrejas eram realizados casamentos, batismo, enterros e eventos litúrgicos da vilas. Uma característica que distingue as igrejas das irmandades, das matrizes oficiais, é a sua redução de tamanho, além da ausência do batistério. As igrejas sedes do bispado, da Irmandade de São Pedro, de clérigos, inspirada no barroco italiano, tinham um formato poligonal. Elas foram construídas no Recife, no Rio de Janeiro e em Mariana. Nas cidades foram construídos colégios imponentes, localizados perto dos prédios públicos, com a Câmara e o Palácio do Governador. Os pátios eram descobertos, construídos no moderno de Roma. Durante o período jesuíta havia 17 colégios no Brasil. Até a data da expulsão de 1759, essas construções não foram totalmente preservadas. A mais antiga construção brasileira produzida com material durável foi feita pelos jesuítas no final do século XVI. O Colégio de Olinda. É importante ressaltar que a decoração é desse período, pois verificam-se pinturas em perspectiva nos tetos e o uso do azulejo e painéis nas paredes. Há funcionalidade nos espaços, torres baixas, boa visibilidade e acústica adequada para sua voz. O barroco no Brasil teve início em 1670 na Capela Dourada de Recife, com planta regular, fachada maneirista, que mostra os sinais de mudança nos volumes e nas curvas. As igrejas de São Pedro, dos clérigos e Mariana, e de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, em Ouro Preto, possuem torres e formas circulares que confirmam a modificação dos projetos arquitetônicos poligonais. Eu quero mostrar para vocês, quero falar da igreja aqui do Rio de Janeiro, tá? O interior do convento de Santo Antônio. Tá? O estilo joanino aparece no Rio de Janeiro durante o reinado de Dom João V, derivado do barroco italiano. O retábulo joanino é característico que emprego de colunas salomônicas. A Igreja da Penitência, no Rio de Janeiro. Um projeto de Manuel de Brito e Francisco Xavier de Brito, artistas portugueses de importantes exemplos. O mais importante pintor brasileiro de perspectiva de tetos foi José Joaquim da Rocha. O exemplo de sua pintura está na Igreja Nossa Senhora da Conceição da Praia, em Salvador. Uma expressão, gente, que acabou sendo um ditado popular que falava assim: sem eira nem beira. Expressão sinônimo de pobreza, vinda de Portugal. A palavra eira vem do latim area, que se refere a uma parte das casas antigas aldeias portuguesas, construída com terra, batida ou lajeada, própria para limpar e secar cereais, onde os alimentos ficavam expostos ao sol e ao fim de serem preparados para armazenamento. No Brasil, essa expressão estava associada às casas construídas durante o período colonial. As casas que possuíam eiras pertenciam às pessoas que tinham posse, terras e outros bens. Era sinônimo de status social. A beira era uma extensão do telhado para proteger a chuva das casas das pessoas e com algumas condições financeiras. Assim, uma pessoa sem eira nem beira não tinha nenhuma posse nem terra.
Para consentir os casamentos, por exemplo, as casas dos pretendentes eram observadas pelos pais das moças, pois uma jovem que viesse de uma família que possuísse uma casa sem eira nem beira não seria marido adequado. Tá vendo, gente? As meninas aí, vamos observar as fachadas da casa, ver se tem eira e beira. Se não tiver, o marido não é próprio para o casamento. Tá escutando, meninos? Rococó. Para conceituar o rococó, é importante frisar o descompromisso desse estilo com a regionalidade típica do barroco. Esse estilo surgiu na França em 1730, com reação ao excesso à ornamentação do barroco, e ficou conhecido como estilo Luís XV. A princípio, foi rejeitado nas construções religiosas, entretanto, passou a ser utilizado como estilo religioso de caráter mais leve. Na arquitetura, o pé direito é mais baixo, com menor ênfase na escala e na ornamentação. As janelas são amplas para facilitar a iluminação, ao contrário do barroco, que priorizava o contraste. O dourado fica evidente apenas nos ornamentos. Nas paredes, o fundo é branco ou bege. O rococó pode ser observado em Minas Gerais, Pernambuco. Vamos assinalar aí, pessoal. O rococó pode ser observado em Minas Gerais, Pernambuco e Rio de Janeiro na segunda metade do século XVIII e no início do século XX. 18 e 19. O Rio de Janeiro é o primeiro a adotar o estilo. Tem a matriz de Santa Rita como antigo exemplo do rococó brasileiro. Nas colunas retas, frontões com linhas sinuosas, anjos ajoelhados, intervalos regulares que dão elegância à igreja. Em Minas Gerais, o rococó se estendeu por um período maior, pois essa região não apresentou exemplo da arquitetura neoclássica. O rococó mineiro é mais amplo e tem como principal artista Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho. As portadas escultóricas em pedra-sabão foram criadas pelos artistas locais do estilo. A portada de São Francisco de Assis, em ouro preto, se destaca pelo desenho assimétrico, que pode ser percebido nos anjos de serafins, esculpidos nas laterais. Na decoração interna, chama a atenção o retábulo do altar e os retábulos laterais, todos em perspectiva. A distância dos portos tornou inviável a utilização dos azulejos portugueses. Assim, Aleijadinho adaptou decorações conjugadas entre talhas e pinturas. A perspectiva arquitetônica vazada será evidenciada nas obras do principal pintor da região, Manuel da Costa Taide, mais conhecido como Mestre Taide. A pintura da nave da igreja de São Francisco de Assis, em ouro preto, traz a junção entre as laterais da abóbada com poderosas pilastras encarregadas por arcos. Na pintura rococó de Minas, destacam-se também os pintores José Joaquim da Natividade, São José em São Tomé das Letras, Manuel Vitor de Jesus em Tiradentes. A Escola de Belas Artes no Brasil. A primeira Academia de Belas Artes no Brasil é de 1836 e tinha como objetivo a manufatura cartográfica, desenhos urbanos e delimitações de fronteiras. O desenho para os portugueses tinha como essência a instrumentalidade, que era primordial para a arquitetura. O treino do desenho era feito por métodos teóricos e não por observação, o que fazia com que essas representações fossem menos naturalistas. A coleção de 37 quadros de Joaquim José de Miranda mostra esse estilo de desenho. Os personagens que contam a história do tenente-coronel Afonso Botelho de Sampaio posam nos modelos de manual de desenho. Em expedição para a Amazônia, desenhos como Alexandre Rodrigues Ferreira foram treinados para ilustrar diários da área botânica, da zoologia, da etnografia. Seus registros e suas anotações mostram rios, agriculturas e vilas. Essas anotações seriam usadas por desenhistas da Casa do Risco, mas o projeto foi inviabilizado por causa do clima e de questões políticas que se instalavam na Europa no final do século XVIII. A expedição foi organizada por Joaquim José de Miranda, pelas províncias do Rio de Janeiro e São Paulo, e mais de 1.600 espécies de plantas foram registradas. As gravuras foram feitas na oficina de Alois, o inventor da litografia.
Já a escultura barroca ou religiosa pode ser classificada em 3 estilos: escultura religiosa, de grande porte, médio, e para cultos litúrgicos, a escultura para procissões e outros rituais e conjuntos escultóricos. As imagens de grande porte deveriam ser vistas à distância. Seus rostos, gestos precisavam ser expressivos. As esculturas dos retábulos barrocos eram repletas de exuberância e movimento, com pinturas policromadas, ornamentação e abundância com douramento das peças. A fase do rococó tem escultura com linhas elegantes e harmoniosas, com gestos coordenados. Era comum a importação de imagens de Portugal durante o período colonial, pelas irmandades com mais recursos financeiros. As imagens para a procissão apresentavam cabelos naturais e roupagens realistas. Havia conjuntos de escultura que constituíam imagem narradora de história. Essas imagens se destacavam pela carga dramática e movimentação, sendo populares nos presépios montados nas igrejas em época de Natal e Semana Santa. Assim como a arquitetura, as esculturas também estavam atreladas às regras religiosas da igreja secular, das ordens que faziam as encomendas das peças. As principais características das esculturas do período joanino são a movimentação do planejamento, o uso do dourado e a policromia, quer dizer o quê? O uso de várias cores. Na Bahia, houve produção de escultura para a colônia. Destacam as artistas Félix Pereira e seu aluno Manuel Inácio. Em Pernambuco, as esculturas religiosas requintadas ornamentadas em cores vivas. Entre os escultores mais conhecidos estão Antônio Aranha e Manuel Silva Morim. A descoberta do ouro e diamantes em Minas Gerais proporcionou o aumento da produção de imagens litúrgicas e o surgimento de artistas urbanos como uma especialidade distinta. Aleijadinho foi o principal e mais famoso escultor da região de Minas Gerais e influenciou artistas locais. Suas obras são sóbrias, policromadas e com douramento leve. O grupo de escultura de Passos, o Santuário de Bom Jesus do Matozinho, em Congonhas, apresenta o mais importante sacramonte do gênero. São capelas individuais com cena de Santa Ceia de agonia nos Jardins das Oliveiras, do Caminho do Calvário e Crucificação. Além das esculturas citadas, o artista criou 12 profetas em pedra-sabão para o adro e a escadaria de acesso a essa igreja, construídas em 1805. Os profetas traduzem a criação mais original da carreira de Aleijadinho, pois não existem conjuntos proféticos de tal importância na arte portuguesa e ou na europeia do período barroco. Meus queridos, temos aí 2 perguntas, tá? E tem uma comparação que vocês vão fazer, tá? Vamos responder rapidinho. Lembrando que esse capítulo 22 eu não vou cobrar na prova, tá? Não vou cobrar barroco e nem rococó do Rio de Janeiro. E vamos responder lá. Nós podemos responder juntas, né? O barroco foi trazido ao Brasil pelos padres jesuítas, cartógrafos holandeses, colonizadores nobres, missionários holandeses e ilustradores franceses. Qual é a resposta? Vamos lá resolver. Vi que ninguém fez. Vamos lá. Oi, Isley. Pode falar, Isley. Não, Isley, eu acho que a arte pré-colombiana, não sei se é 18 ou 19. Confirma aí, por favor. A arte dos povos pré-colombianos. Dá uma olhadinha no livro 4 aí, por favor. Matéria de prova. Povos pré-colombianos. Barroco, rococó. Esse barroco e rococó é do mundo todo, tá? O capítulo 22 só fala do barroco e rococó aqui do Rio de Janeiro. 19, né? Arte dos povos colombianos, pré-colombianos.
Isso aí, Isle. Pessoal, eu tô ensinando aqui a aula, tá? Ah, não, tá faltando 20 minutos ainda. Fica mais um pouquinho. Isley, coloca o capítulo 18 também, tá? Prova, 18, 19, 20 e 21. Tá escutando, pessoal? 18, 19, 20 e 21. São 4 capítulos.